Bom, boa tarde a todos. Quero cumprimentar meus colegas de mesa, ministro Valmir, desembargador Sebastião, que ultimamente temos convivido muito por conta do programa do Trabalho Seguro. Cumprimento a todos na plateia, amigos que fazia tempo que eu não via, né? Vamos planar. Bom, eu não vou entrar nessa discussão com relação à responsabilidade. Na verdade, a parte que me coube, segundo a divisão que nós fizemos, foi dar um panorama geral e falar um pouco do programa do Trabalho Seguro, que é desenvolvido pelo TST, do qual sou gestora regional, aqui junto com a doutora Silvia Devanaldi, que é vice-presidente do nosso tribunal, e o doutor Sebastião é o gestor nacional do programa. Apenas para dar uma introdução com relação à nossa Constituição Federal, já que temos falado tanto dela a respeito da responsabilidade, a nossa Constituição, na verdade, ela é ambientalista, né? E, por isso, na verdade, ela acaba incitando essas paixões e diferentes posições com relação à responsabilidade, à indenização e todos os outros temas que nós já conhecemos e que estão sendo discutidos, inclusive, nesse encontro. Nós temos, com o tratamento do direito ambiental, a partir do direito primeiro, como fundamento da Constituição, quando o legislador ele diz que é fundamento do Estado democrático de direito a dignidade da pessoa humana. E, a partir desse fundamento constitucional, obviamente, nós fazemos o desenvolvimento de toda a matéria especificamente relacionada ao direito ambiental, com relação à competência administrativa, competência comum dos estados. De uma certa forma, a Constituição ela impõe aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios o dever de preservar e de baixar normas e regulamentação a respeito da proteção ambiental, e a atribuição ao Ministério Público para as ações coletivas, para a proteção do direito meta-individual, foi uma das grandes conquistas da Constituição de 88. A ordem econômica social, a ordem econômica financeira também deve considerar o meio ambiente no desenvolvimento das empresas e da atividade econômica, e daí a gente ouve falar muito em função social da empresa. Sistema Único de Saúde, nem vou entrar nesse particular, que ultimamente tem sido matéria do jornal todos os dias por conta do programa Mais Médicos do governo federal, e é também um patrimônio cultural. O meio ambiente ele deve ser entendido, então, como a interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que propicia o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas. Eu gosto muito dessa conceituação, que é do Zé Afonso da Silva, e que serve para explicar como está posta a nossa Constituição e o direito ambiental na nossa Constituição. Todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, é a regra do artigo 225 da Constituição, e, por ser um direito difuso, obviamente, ele vem protegido por princípios e vem posto como uma garantia fundamental. Assim, o direito ambiental ele está vinculado à dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, soberania e ao pluralismo político. O artigo 225 da Constituição, que é o artigo que trata da proteção ambiental, ele traz uma definição do que é o meio ambiente e atrela a conceituação, a tutela da vida em todas as suas formas. Esse conceito ele já constava na Lei 6.398, de 81, que é a lei que trata da política ambiental, e é a lei que nos dá a maior abrangência a respeito do que é o meio ambiente. Ou seja, a partir daí nós temos a proteção, tanto para o meio ambiente natural, artificial, cultural e o meio ambiente do trabalho. O segundo aspecto do artigo 225 é a relação jurídica que vincula a pessoa humana aos bens ambientais, ou seja, que são todos os bens essenciais à sadia qualidade de vida. E essa conceituação e a referência nós encontramos no artigo 6º da Constituição, quando fala em educação, saúde, lazer, segurança, assistência e etc. O terceiro aspecto é a imposição ao Estado e à sociedade civil do dever de defender o meio ambiente das lesões sofridas, e nós temos a questão da reparação do dano, que são as questões que meus companheiros acabaram de falar, ou seja, são as questões que chegam ao judiciário, e as questões, quer dizer, na sua grande maioria, as questões que chegam ao judiciário,
E um outro aspecto é a prevenção do dano, ou seja, o Estado ele não tem só o dever de reprimir, mas ele tem principalmente o dever da prevenção. E o quarto aspecto é a necessidade de se assegurar a tutela jurídica a partir de um patrimônio genético. Esse aspecto do meio ambiente ele tem ele é garantido num plano jurídico processual com um critério preventivo direcionado à proteção das futuras gerações. Isso que faz do meio ambiente um bem tão especial, ou seja, não se protege o meio ambiente, não se fala em proteção ambiental só como patrimônio das gerações presentes, mas principalmente a necessidade de preservar para gerações futuras. E daí nós podemos assistir, já no final do século passado para esse século, a inserção da matéria ambiental nas escolas, não é? Hoje em dia, nossos filhos têm a consciência já na escola, desde o jardim, da creche, do que é a reciclagem e de toda a preservação ambiental, coisa que nós não tínhamos na nossa época de escola. Isso é uma decorrência, obviamente, da Constituição e desse caráter educacional. O estudo do direito ambiental a partir da Constituição ele vai abranger todos esses aspectos, que é o patrimônio genético, o meio ambiente cultural, artificial, natural e do trabalho, e o meio ambiente do trabalho, que é especificamente o nosso tema. Qual a importância do meio ambiente do trabalho? O meio ambiente do trabalho ele deve ser entendido para se compreender e para se defender o meio ambiente do trabalho, é necessário que nós tenhamos uma alteração comportamental. Por quê? Se nós pararmos para pensar, o meio ambiente do trabalho é onde nós passamos a grande parte da nossa vida. Em geral, os trabalhadores eles passam a maior parte de suas vidas dentro do meio ambiente do trabalho. Por isso, o meio ambiente do trabalho ele deve garantir não só a atividade produtiva, mas ele deve garantir principalmente o ser humano, não como uma máquina para proteção de riqueza e para desenvolvimento da empresa, mas sim para garantir a sua própria dignidade, que é isso que o ministro Valmir acabou de falar. Por isso, o meio ambiente do trabalho ele deve ser encarado como uma interação do trabalho humano, da produção, que seria a matéria-prima, e da afetação do meio, que é o ecossistema em que ele se desenvolve, né? O objetivo do direito ambiental do trabalho é resguardar o homem trabalhador enquanto ser vivo. O meio ambiente do trabalho, principalmente com a globalização e com as novas técnicas de produção, é um meio ambiente altamente agressivo. E aí a necessidade de se preservar. Por isso é que o doutor Sebastião não teve chance, não teve tempo de falar, mas, na verdade, a pressão que se sofre no meio ambiente acaba sendo responsável, independentemente de qualquer concausa ou de qualquer situação física ou fisiológica anterior, ele pode propiciar, sim, o desenvolvimento de determinados tipos de doenças. Por isso, os princípios constitucionais com relação ao meio ambiente são esses. Em resumo, obrigatoriedade da intervenção estatal, prevenção, precaução, informação e notificação ambiental, educação ambiental, participação, princípio do poluidor-pagador, responsabilidade da pessoa física ou jurídica, soberania dos Estados para estabelecer a sua política ambiental e eliminação de modos de produção e consumo da política demográfica adequada. Ou seja, o Estado tem, principalmente, a obrigação de promover a educação ambiental e a prevenção ambiental, e não a reparação do meio. É com esse pensamento que nós temos que ter para poder estudar o meio ambiente e para poder ter ações que vão preservar o meio ambiente do trabalho. O desenvolvimento sustentável ele respeita alguns princípios, e o princípio, me parece, um dos mais importantes é entendermos que o meio ambiente é sempre um bem de uso comum. Toda espécie tem que ser preservado e, principalmente, para que isso ocorra, nós temos que ter educação ambiental. A CLT, nós sabemos, ela trata da segurança e da medicina do trabalho, no artigo 154. O capítulo 5º, ele é dividido em todas essas seções, e, como nós podemos ver, nós estamos falando da Constituição de 88, onde o meio ambiente do trabalho e a proteção ambiental ela é tratada como um direito fundamental. Os direitos sociais eles foram deslocados do final da Constituição para o começo. O que importa
numa tutela do direito como um direito fundamental, mas, em 43, o legislador trabalhista ele já pensava na proteção a respeito do meio ambiente do trabalho. A portaria de 1978, que todos nós conhecemos, a portaria que trouxe várias disposições a respeito de algumas situações especiais em que é necessário que se faça, que se respeite e como a empresa deverá se comportar nas diversas situações para que ela possa ter um meio ambiente saudável. Todas essas normas, na verdade, elas servem como uma orientação a respeito de como se manter um meio ambiente saudável. Essas fotos, só para os senhores terem uma ideia, essa última essas 3 primeiras fotos do meu lado esquerdo, elas são relativas a esse acidente que nós tivemos recentemente, agora em agosto, do desabamento do prédio na Zona Leste, aqui em São Paulo. E agora se discute, obviamente, a questão das autorizações e das licenças. Aquela primeira foto do meu lado direito, ela trata de um acidente que houve em Bangladesh. Muita tecnologia, gente. É isso aqui que ela está me dizendo, olha só. Aqui, então, é da Zona Leste, e essa aqui é um acidente do trabalho, um acidente que houve em Bangladesh, onde esse prédio ele caiu. O de São Paulo todo mundo conhece, porque é um assunto recente, mas esse aqui, não sei se os senhores tiveram conhecimento, mas é onde funcionam, acho que, se eu não me engano, 5 ou 10 grandes marcas que faziam a produção nesse prédio, na verdade, e ele caiu porque todas as máquinas funcionavam ao mesmo tempo e a estrutura do prédio ela não era firme, logo ele desabou e nós tivemos aí 1.200 mortos. Acidente do trabalho aqui na construção da estação do metrô de Pinheiros, em 2007, onde nós tivemos 7 mortos. Eu só computei o número de mortos, não o número de feridos, mas só para os senhores terem uma ideia. Bom, o que acontece, então? O que é o Programa do Trabalho Seguro e por que essa introdução? Como os senhores viram, a Constituição ela estabelece como um dever do Estado a informação, a prevenção e a manutenção de um meio ambiente saudável. Isso faz parte de uma política pública estatal. O Programa do Trabalho Seguro ele foi pensado e ele foi promovido por uma iniciativa do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, onde se busca a interação entre pessoas públicas e privadas, justamente para que esse número de acidentes ele seja reduzido. Essa resolução 96 do Conselho Superior é a resolução que instituiu, no âmbito da Justiça do Trabalho, o Programa de Trabalho Seguro. E, entre uma das ações, nós temos as ações como política pública, diálogo social, educação, compartilhamento de dados e informações, estudos, pesquisas, efetividade normativa e eficiência jurisdicional. Qual é a ideia com o desenvolvimento desse Programa do Trabalho Seguro? Como já disse o doutor Sebastião, nós temos no Brasil, formalmente, mais de 700 mil acidentes do trabalho por ano. Essa estatística ela é referente a 2011. Né? Os dados que eles saem, eles têm uma defasagem aí de 2 anos e não estão computados nesses números os acidentes ocorridos com trabalhadores informais, domésticos, militares e servidores públicos. Se nós pensarmos no número de trabalhadores informais que nós temos no país, obviamente, os senhores imaginem que esse número ele é bem maior. Qual a ideia do programa? A ideia do programa é que todos possamos trabalhar em conjunto para buscar não só a redução do número de acidentes do trabalho, mas, principalmente, a inserção dentro das diversas empresas, não só empresas, mas pessoas jurídicas, pessoas informais, que prestem qualquer tipo de serviço e onde o trabalho se realiza para que nós tenhamos um meio ambiente saudável.
E, principalmente, o que nós temos percebido é que não é possível fazer isso sem sem a educação ambiental, sem uma conscientização da educação ambiental. Assim como nós fomos capazes, o governo foi capaz de inserir nos currículos escolares a educação ambiental para a proteção do meio ambiente natural, nós temos que ter essa conscientização também para o meio ambiente do trabalho, que é onde o ser humano vai passar a maior parte de sua vida, a partir do momento que ele começa a trabalhar. Então, através disso, esse programa ele permite que seja instituído, no âmbito de cada Tribunal Regional do Trabalho, o que nós chamamos de gestores. Todo Tribunal Regional do Trabalho no Brasil tem 2 gestores, que é indicado pelo presidente do respectivo tribunal, e, em Brasília, nós temos o gestor nacional, que é quem faz a organização de todo o trabalho em âmbito nacional. Cada região do Brasil faz o trabalho especificamente dentro da sua região e, pelo menos uma vez por semestre, nós nos reunimos em Brasília para trocar ideias e poder compartilhar essas informações. Porque um dos grandes problemas que nós temos é realmente a ausência de compartilhamento de informações. Então, o programa ele permite que essas informações sejam compartilhadas e nós possamos, por exemplo, aproveitar uma ideia de Pernambuco ou Pernambuco aproveitar uma ideia de São Paulo e assim por diante, para que o programa ele funcione. Como nós estamos organizados em São Paulo? Em São Paulo, nós temos a gestão do tribunal, a gestão, como eu falei para os senhores, que foi determinada de acordo com a resolução do TST, mas nós fizemos aqui uma divisão em subgestões. Para que isso? Para poder facilitar o nosso trabalho. E é uma forma de nós estarmos presentes em todas as regiões de São Paulo. Essa divisão foi feita respeitando os critérios da circunscrição que foi estabelecida pelo tribunal aqui em São Paulo. Em cada uma dessas circunscrições, nós temos uma sede. E os gestores são juízes, substitutos e titulares que nos ajudam com os problemas específicos de cada região. Então, por exemplo, na Baixada Santista, nós temos problemas entre aspas, mas nós temos casos relacionados a portuários. Então, os colegas de Santos, para desenvolvimento de programas e projetos, eles que nos auxiliam e dizem, olha, os nossos problemas aqui são esses. E, aqui em São Paulo, nós ajudamos na organização dos eventos para que a gente possa promover aí uma parceria com as entidades para que elas possam melhorar a condição de trabalho dentro do respectivo espaço onde o trabalho está sendo realizado. Fizemos também diversas parcerias privadas, alguns são parceiros formalmente com termos assinados com o nosso regional, outros não são parceiros, ainda não foram inseridos no programa por questões administrativas de dentro da empresa, mas trabalham conosco em todos os eventos e nos apoiam, como, por exemplo, os Correios, que têm participado de todos os eventos que nós fazemos, inclusive nos apresentou um teatro no evento que nós fizemos aqui em São Paulo. Não são nossos parceiros formais, vamos dizer assim, mas nos acompanham em tudo e apoiam nossas causas. O GETRIM de São Paulo ele é formado pelo Tribunal da 15ª e da 2ª Região. Então, aqui em São Paulo, nós resolvemos, em Campinas, que é um outro tribunal, tem mais 2 gestores, só que esses 2 gestores, obviamente, eles respondem pelo tribunal deles, só que, para efeito desse grupo interinstitucional, nós fizemos do tribunal da 2ª Região e da 15ª Região um só tribunal. Por quê? Porque, a partir daqui, nós começamos a estabelecer as parcerias públicas. Qual é a ideia dessas parcerias públicas? É criar grupos de trabalhos. Então, hoje nós temos como membros efetivos já do GETRIM o Tribunal da 2ª e 15ª Região, a Superintendência do Trabalho e a Fundacentro. E Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho, Secretaria da Justiça, Secretaria do Emprego e Secretaria da Educação estão estudando o termo de adesão ao GETRIM e certamente serão nossos parceiros. Qual é a ideia?
Por exemplo, acontece um acidente, como aconteceu esse da Zona Leste em São Paulo. Com a formação do GETRIM, nós temos um grupo que faz o atendimento no momento que o acidente ocorre, e ali é feita a preservação da prova, o laudo pericial é feito na hora, e a ideia é que não haja, por exemplo, 3, 4, 5 laudos periciais diferentes num processo só. Um laudo só aproveitará todos os processos, seja no processo criminal, seja no processo do trabalho, ou seja, em eventual processo civil. Então, isso evita que nós tenhamos, por exemplo, diferentes interpretações a respeito de uma prova, ou então mesmo a perda da fidelidade da situação por conta do decurso do tempo. Todo mês de abril, nós fazemos um evento em comemoração ao programa do Trabalho Seguro, a comemoração às vítimas de acidente. Esse aqui foi o programa que foi feito em abril desse ano. Nós fizemos um trabalho junto com a população. Como eu falei para os senhores, a nossa ideia é a educação. E o que nós percebemos nesse evento de São Paulo foi que, antes de falar em responsabilidade, antes de falar em qualquer outra situação, os nossos trabalhadores, na sua grande maioria, não têm conhecimento do que é preservação da sua própria saúde. Essa é a grande verdade. As pessoas acham que com elas nunca vai acontecer nada. Então, a ideia é que elas tenham a noção do que é a segurança no trabalho e da importância que elas têm de respeitar determinadas regras para valorizar a sua própria vida. Esse evento foi no Fórum Rui Barbosa, o evento do MASP, como eu falei para os senhores. Aí nós tivemos o apoio de todos os nossos parceiros, e nós estamos trabalhando para poder, antes de se falar em responsabilidade, antes de se falar em reparação, e chegarmos na situação de efetivamente ter uma perda auditiva ou até uma perda de uma vida, para que a gente possa usar a tecnologia para servir, para unir as pessoas, e para que a gente possa ter realmente uma condição ambiental trabalhista mais favorável em todas as suas formas, e ter a conscientização de que todas as regras constitucionais relativas à proteção ambiental, que elas não sejam para proteção do meio ambiente, necessariamente, mas sim todo esse esforço do legislador constitucional, ele não visa necessariamente a manutenção desse meio que nós estamos agora, mas sim a preservação da vida de cada um de nós. Então, para isso, nós acreditamos nesse programa e achamos que é uma forma que o Judiciário tem realmente de conseguir contribuir para que a Constituição ela efetivamente seja cumprida. Muito obrigada, agradeço. Peço desculpas pelo excesso de tempo.